Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, vou atender ao pedido de várias pessoas. Existem várias pessoas, muitas mesmo, voltadas, com atenção voltada para o concurso da FEMIG, a chamada Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Vai existir o concurso da FEMIG lá em setembro, agora de 2023, né? Então, é um concurso voltado aí para a área da saúde, com vagas tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior, e vai ser um concurso organizado pela Fundação Getúlio Vargas. E a partir desse vídeo aqui, eu vou trazer para você questões baseadas no edital, né? Então, questões de raciocínio lógico com os temas baseados nos temas previstos no edital desse concurso, para você treinar, porque, como eu sempre digo aqui no canal, treinar questões de raciocínio lógico, de matemática, é a melhor forma para você aprender, desde que você já tenha uma noção básica, né, da teoria. Combinado? Como é um concurso voltado para a área da saúde, eu já devo dizer, se você nunca viu raciocínio lógico na sua vida e você não está ligado nos macetes daqui da Central dos Números, te aconselho, antes de ver o vídeo de hoje, ver as aulas dessa playlist. Essa é a playlist com aulas de raciocínio lógico disponíveis aqui na Central dos Números, em que eu ensino para você vários macetes para resolver as questões de raciocínio lógico de uma forma bem rápida e direta, voltada mesmo para concursos públicos. Combinado? Então, assistiu às aulas, está pronto, está pronta, ativa os neurônios e vamos às questões que eu separei para você. Antes de começar, claro, já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve para não perder nada, né? Se esse vídeo tiver um bom alcance, a gente vai manter a publicação voltada para esse concurso da FEMIG, né? Só com questões da FGV. Então é importante mencionar, essas questões que eu trago aqui hoje são baseadas no edital desse concurso e foram todas retiradas de concursos da Fundação Getúlio Vargas, concursos desse ano e do ano passado. Então, são questões recentes, né? A gente começa com uma questão pura de tabela verdade. Walter fala sobre seus hábitos no almoço, ou seja, o Walter falou alguma coisa e se ele está falando, é verdade, né? Como carne ou frango, como legumes ou não como carne, como macarrão ou não como frango. Então, a gente tem três proposições compostas. Por que são proposições compostas? Tem duas proposições simples conectadas pelo ou, pela chamada disjunção. E depois, o problema diz, certo dia no almoço, Walter não comeu macarrão. Aqui a gente tem uma proposição simples, Walter não comeu macarrão. É correto afirmar que nesse dia Walter fez o quê? Então, como que a gente resolve esse tipo de questão? Ele te deu várias proposições e quer que você tire uma conclusão, sendo que essas proposições têm conectivos lógicos. A gente vai sempre começar a trabalhar esse tipo de questão pela afirmação mais simples. No caso aqui, a gente tem uma proposição simples, então ela é a afirmação mais simples. Walter não comeu macarrão. A gente sabe que isso é verdade e a gente sabe que as três proposições compostas anteriores são verdadeiras porque elas fazem parte dos hábitos do Walter, né? Então, Walter não comeu macarrão. É verdade, ele não comeu macarrão. A gente vai procurar macarrão aqui nessas outras. Tem macarrão aqui na terceira. Fala, como macarrão. Se ele come macarrão, isso é o contrário de não comer, né? Comer é o contrário de não comer. Se a gente sabe que não comer macarrão é verdade, comer macarrão é o contrário, é falsidade. É falso. Ele não comeu macarrão, né? E a gente quer, no final, que essa proposição composta tenha resultado verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque ele falou que isso é um hábito dele. Se é um hábito, isso é verdade, certo? Então, a gente tem aqui uma proposição composta com uma disjunção, com o ou, que tem que ter, no final, o resultado verdadeiro. E aí, você estudou lá na tabela verdade, na aula que eu deixei para você, que no ou a gente precisa ter pelo menos um V para o resultado ser V. Tem que ter pelo menos um V para o resultado ser V. Se eu sei que como macarrão é falso, necessariamente essa parte aqui do frango tem que ser verdadeira, para no fim o resultado ser verdadeiro, né? Então, a gente descobriu que não como frango é verdade. Beleza? Achei o valor lógico de não como frango. Procura uma frase com frango. Então, a gente tem a primeira aqui, ó, como carne ou frango.
Não como frango é verdade. Então, quando fala que ele come frango, isso é falsidade, isso é falso. Para essa frase toda ser verdadeira, no ou, eu preciso ter um V aqui, né? Porque se eu tiver F, eu vou ter F com F, vai dar F. Então, como carne, necessariamente tem que ser verdadeiro. Descobri o valor da carne, que é caro, né? Piadas à parte, descobri que o valor de como carne é verdade. Então, não como carne é falso. Para essa afirmação ser verdadeira, se eu tenho o ou, eu preciso ter um V para o resultado ser V. Então, como legumes é verdadeiro. Beleza? Descobrimos o valor lógico de como carne, como legumes, como macarrão, né? E da negação dessas três proposições, e de frango também. Agora a gente parte para as alternativas de resposta. A gente vai colocar aqui nas alternativas de resposta os valores lógicos de acordo com o que a gente achou. Comeu frango. É correto afirmar que o Walter fez o quê? Comeu frango. Comeu frango. Cadê frango? Comeu frango é falso. Ó. Como carne ou frango. Frango é falso. Comeu frango é falso. Comeu frango e. Para tudo. E é a chamada conjunção. Tabela verdade da conjunção. Você precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Então, se eu já tenho um falso aqui, o resultado nunca vai ser verdadeiro. Então, essa frase nunca vai ser verdadeira, certo? Ela só seria verdadeira se eu tivesse 2 Vs, se essa parte fosse V e se essa parte fosse V, né? Se eu tenho um F aqui, isso vai ser falso. Então, essa não é a resposta da questão. Passa para a próxima. Não comeu frango. Se comeu frango é falso, não comeu é o contrário. Não comeu é verdadeiro. Nem carne. Aqui a gente tem um conectivo lógico escondido. Lá nas aulas que eu deixei para você, na playlist de aulas de lógica, tem os disfarces que as bancas usam dos conectivos lógicos. E lá eu explico na aula que nem significa e não. Nem é a mesma coisa que e não, né? Não comeu frango e não comeu carne. Beleza? O nem significa e não. Sendo assim, não comeu carne. Então, se a primeira parte é verdadeira, isso aqui pode ser verdadeiro, porque tem o e, não comeu carne. Cadê carne? Comeu carne é verdadeiro. Não comeu carne é falso. Se não comeu carne é falso, você tem o e, isso vai dar falso. Então, essa não é a resposta da questão. Comeu carne. Comeu carne é verdadeiro. E não comeu legumes. Cadê legumes? Comeu legumes é verdadeiro. Não comeu legumes é falso. Então, isso aqui é falso de novo. Comeu legumes. Se não, comeu legumes é verdadeiro. Tá aqui. E comeu carne. Comeu carne é verdadeiro. Ufa, achamos a resposta, né? Quando você tem o e você tem 2 Vs, no e, 2 vezes, o resultado vai dar V. Então, essa é a resposta da questão. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa é uma questão de tabela verdade. E a dica que eu dou para você, decore lá o macete para fazer a questão de tabela verdade. Aqui eu fiz passo a passo, detalhe com detalhe, né? Detalhe por detalhe com você, para você acompanhar meu passo a passo. Mas a dica mais importante que eu deixo para você nessas questões, não tente usar interpretação de texto. Isso aqui não é interpretação de texto, isso aqui é raciocínio lógico, tá bom? Para algumas questões a interpretação vai ser importante, mas para a maioria delas, decora os conectivos lógicos e a tabela verdade deles, que vai ficar muito mais fácil resolver esse tipo de questão, sem tentar interpretar o texto. Combinado? Vamos para a próxima. Então, questão de tabela verdade. É muito provável que esteja na sua prova. Combinado? É muito comum esse tipo de questão nas provas de raciocínio lógico. Segunda questão. Trouxe para a gente uma questão de sequência lógica. Está lá previsto no edital. As figuras a seguir representam os 4 primeiros termos da sequência de números pentagonais. 1, 5, 12, 22. Né? Então, ele deu aqui a representação dos números pentagonais, 1, 5, 12, 22. O número que ocupa a 7ª posição nessa sequência é qual? Então, ele quer saber qual é o número que está
na sétima posição. Na primeira posição é 1, na segunda é o 5, na terceira é o 12, na quarta posição é o 22 e na sétima posição. Qual número você vai ter? Então, questão de sequência, são basicamente dois tipos de questão de sequência que você vai encontrar, né? Questões de sequência que você vai encontrar nas provas de raciocínio lógico. Ou ele vai te pedir para descobrir qual é o termo que está em determinada posição, ou ele vai te perguntar qual é a posição de determinado termo, né? O termo tal está em qual posição dentro dessa sequência, tá bom? Quando ele te pede para descobrir qual é o termo, você tem que descobrir qual é o padrão dessa sequência. O que eu faço normalmente? Não existe um raciocínio único para descobrir qual é o padrão de uma sequência de termos, né? Aqui, no caso, os nossos termos são números. O que eu faço? Eu normalmente coloco os números na ordem que eles são dados, obviamente, né? E tento descobrir a relação entre dois números sucessivos, né? Então, eu começo com operações matemáticas básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão. O que está acontecendo de um número para o outro? Existe um padrão? Nessa sequência aqui, eu vou olhar a diferença entre dois termos sucessivos. 5 menos 1 dá 4, né? 12 menos 5 dá 7. 22 menos 12 dá 10. Então, olha o que está acontecendo. 5 menos 1, 4. 12 menos 5, 7. 22 menos 12, 10. Eu formei uma nova sequência que aumenta de 3 em 3, ó. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Então, o próximo qual que vai ser? 10 mais 3, 13. Concorda? Beleza? Isso significa que eu vou pegar o último termo, somar com esse aqui para achar o próximo. 22 mais 13 dá 35. Como que eu acho o próximo termo? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Como que eu acho o sexto termo? Somo mais 3 aqui nessa de baixo. 13 mais 3, 16. Somo 35 mais 16. 35 mais 16 dá 51. Próximo termo, somo mais 3 aqui é o 16. 16 mais 3, 19. 51 mais 19 dá 70. Então, o sétimo termo da minha sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo termo é o 70. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão de sequência de termos é assim. Você vai ver a sequência e tem que descobrir qual é o padrão que existe dentro dessa sequência. No caso aqui, a gente tem duas progressões, uma progressão aritmética dentro de uma outra progressão numérica, né? Isso aqui embaixo, ó, esses números pretos formam uma progressão aritmética. Os números estão aumentando de 3 em 3. O de cima já forma um outro tipo de progressão a partir dessa progressão aritmética, né? Se você estuda muito, você sabe que existe uma fórmula para calcular números pentagonais, né? Então, a fórmula, se você estuda muito e por um acaso decora fácil, a fórmula para achar um determinado número pentagonal é P de n, ou seja, o número que está na posição n é igual à posição vezes 3 vezes a posição menos 1 dividido por 2. Então, no caso, a sétima posição, a gente quer 7 vezes 3 vezes 7, 21. 21 menos 1 dá 20. Então, vou ter 7 vezes 20 dividido por 2. Né? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 7, 70. Beleza? É 70 mesmo. Mas, como na prova você já tem que guardar muita coisa, não vale a pena guardar isso, porque os números pentagonais em si caem raramente aí nas provas de raciocínio lógico, né? Uma vez ou outra cai, que estão falando especificamente sobre esses números. O segredo aqui é ver que é uma questão de sequência. Combinado? Aqui no canal tem várias questões de sequência com vários padrões diferentes para você estudar. Então, digita aí na busca do YouTube sequência lógica central dos números, você vai achar vídeos com sequências lógicas aqui dentro do canal para você treinar, né? Então, pega as questões, tenta resolver para você treinar. Combinado? Vamos para a terceira questão, que é outra questão de tabela verdade, tabela verdade, só que com mais conectivos lógicos, né?
as seguintes afirmações acerca de Marcos são verdadeiras. Então, ele já está me falando que essa e essa afirmações são verdades. A partir dessas informações, pode-se afirmar que o Marcos fez o quê? O Marcos faz o quê? Então, é a mesma coisa da primeira questão, né? Então, só que com um grau de complexidade um pouquinho maior. A gente tem aqui a proposição composta 1 tem o ou, a segunda tem o e, a terceira tem o ou e a quarta tem o se, então. Então, a gente tem a disjunção, a conjunção, a disjunção de novo e a condicional. Se, então, se chama condicional. Não temos nenhuma proposição simples igual lá na primeira. Né? Na primeira questão tinha uma proposição simples, uma proposição que não tinha conectivo lógico. Como é que a gente faz aqui se todas têm conectivos lógicos? A gente procura o conectivo lógico mais simples, aquele que vai dar uma tabela verdade com uma linha só diferente. No caso aqui, entre o ou, o e e o se, então, quando o resultado tem que ser verdadeiro, né? Porque todas essas aqui vão dar resultado verdadeiro, aquele mais simples vai ser o e. Por quê? Só existe um caso do e que dá verdadeiro. Para o e ser verdadeiro, a gente tem que ter 2 vezes, né? Então, o e só é verdadeiro quando a gente tem 2 vezes. Então, só existe essa possibilidade de essa afirmação ser verdadeira e essa ser verdadeira para essa afirmativa 2 ser de fato verdadeira. Não existe outra possibilidade. Por isso que eu considero como sendo a mais simples. No ou, eu posso ter um V e um F e um V, né? Posso ter 2 Vs e o resultado vai dar verdadeiro. Eu tenho 3 possibilidades do resultado ser verdadeiro. No se, então, também tenho 3 possibilidades do resultado ser verdadeiro, porque o se, então, ele só tem uma linha falsa, que é o caso da Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. Beleza? Então, comecei pelo E porque é o mais simples, fornecendo um resultado verdadeiro, que é o meu objetivo. Procura aqui. Então, eu tenho as afirmações. Marcos tem filhos e não pratica natação. As duas são verdadeiras. A gente tem aqui na 1 que não pratica, tem a palavra natação. A gente sabe que não pratica natação é verdadeiro. Então, pratica natação é o contrário, vai ser falso. No caso do ou, para o resultado ser verdadeiro, a gente precisa de pelo menos um V. Então, Marcos é professor, necessariamente vai ser verdadeiro. Beleza? Passamos para a terceira afirmativa. Tem aqui, ó, não é professor. É professor é verdadeiro. Não é professor é falso. Para o resultado ser verdadeiro, com o ou aqui, preciso que isso aqui seja verdadeiro. Marcos não é brasileiro, é verdadeiro. Passamos para o se, então. Se Marcos conhece São Paulo, então Marcos é brasileiro. Marcos não é brasileiro, é verdadeiro. Então, Marcos é brasileiro, é o contrário, é falso. Se, então, para o resultado ser verdadeiro, não posso ter que isso aqui é verdadeiro, porque se a parte do se for verdadeiro, a gente vai ter Vera Fischer. Vera Fischer dá falso. E eu quero que o resultado seja verdadeiro. Se eu quero que o resultado seja verdadeiro, necessariamente Marcos conhece São Paulo, tem que ser falso. Beleza? Aí, sabendo os valores lógicos de todas as proposições simples, a gente passa para as alternativas de resposta. Marcos tem filhos, vírgula, é brasileiro e conhece São Paulo. Isso significa Marcos tem filhos e é brasileiro e conhece São Paulo. Beleza? Então, quando tem a vírgula sim e seguida do e, isso significa que aqui tem outro e. Combinado? Marcos tem filhos? Cadê? Marcos tem filhos? Tem. Verdadeiro, né? Marcos é brasileiro? Marcos é brasileiro é falso. Se Marcos é brasileiro é falso e tem o e, o resultado vai ser falso, porque no e a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro, certo? Então precisaria que tudo aqui fosse verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Marcos é professor? Cadê? É professor, verdade. Não conhece São Paulo? Conhece São Paulo é falso, não conhece São Paulo é verdadeiro. E não é brasileiro. Marcos é brasileiro é falso, então ele não é brasileiro. Tudo é verdadeiro. Essa é verdadeira, essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então, essa afirmativa é verdadeira. Logo, ela é a resposta dessa questão. Corre para o abraço. Beleza? Você está conseguindo visualizar, né? Então, sempre nas questões que eu colocar aqui, se você já estiver praticando bastante, pausa o vídeo antes de ver a minha resolução para você treinar. Porque agora a gente vai para a quarta questão
dessa prova. Olha o like no vídeo. Já deixou o like no vídeo? Quando você deixa o like no vídeo, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante. E isso me incentiva a produzir mais conteúdo voltado para você, né? Então, se isso aqui é importante para você, marca aí o like para eu saber e o YouTube recomendar esse vídeo para você, né? Assim que eu publicar mais conteúdo relacionado a esse concurso. Essa é uma questão de negação lógica, né? Então, é também uma questão que envolve um pouco da tabela verdade, mas é um caso de negação. Essa é uma questão difícil. Considere a sentença. Todos os caninos, quando ameaçados, fogem ou atacam. A negação dessa sentença é qual? Então, o único conectivo lógico que a gente vê aqui saltando aos olhos é o ou, né? Mas existem outras coisas escondidas. Tem esse quando, lá na aula de disfarces dos conectivos lógicos, você sabe o que significa o quando. O quando indica uma condicional, indica um se então. Então, a gente tem uma disjunção associada a uma condicional, tem a palavra todos, e ele quer a negação. Então, a primeira coisa para resolver essa questão é tentar entender essa frase. Todos os caninos, quando ameaçados, fogem ou atacam. Se a gente colocar o quando antes, a gente vai ter quando são ameaçados, todos os caninos fogem ou atacam. Agora, ficou numa ordem um pouquinho melhor essa proposição, né? Só troquei a ordem, coloquei o quando ameaçados antes. Quando ameaçados, todos os caninos fogem ou atacam. Escrevi o são para fazer mais sentido a frase. Disse para você, lá na aula de disfarces dos conectivos lógicos, quando significa se então. Então, eu posso escrever essa frase de outra forma. Eu posso escrever se são ameaçados, se os caninos são ameaçados, então todos eles fogem ou atacam. Concorda? Se os caninos são ameaçados, então todos eles fogem ou atacam. Assim, a gente tem uma condicional, o se então, e dentro da parte do então, a gente tem o ou. Como que a gente nega essa proposição composta? Então, a gente tem que negar aqui o se então, a gente tem que fazer a negação da condicional. A negação da condicional é o caso clássico do ma e né. A negação do se então se faz pelo ma e né. O que significa isso? Mantém a parte do se, troca o se então por e nega a parte do então. Beleza? Então, vamos manter a primeira parte. Os caninos são ameaçados. O que significa manter? Você vai copiar. Os caninos são ameaçados. Os caninos são ameaçados. Troca o se então não vai existir mais o se então, pelo e. Então, você vai escrever os caninos são ameaçados e nega a segunda parte. A gente tem que negar todos eles, todos os caninos, fogem ou atacam. Aqui a gente tem todos e tem o ou. Como que a gente faz para negar uma proposição que tem todos, né? Então, se você tem uma frase, todos são, todo é. Como que você nega uma proposição que tem todo é? Você vai dizer que existe pelo menos um que não é. Consegue visualizar isso? Se não consegue, vou te dar um exemplo prático para você visualizar. Se você falar que todo coração é vermelho, como que você faz para essa frase, todo coração é vermelho, ser mentira, ser uma mentira? Para isso ser mentira, todo coração é vermelho, ser uma mentira, basta que exista um coração que não seja vermelho. Concorda? Se existir um coração que for, meio coração, que não for vermelho, a frase todo coração é vermelho será uma mentira. Beleza? É esse o sentido da negação de todo, das frases que tem todo. Para negar todo é, basta falar que existe pelo menos um que não é. Beleza? Então, você vai escrever que pelo menos um canino não foge, né? Pelo menos um canino, existe pelo menos um que não, ou existe algum, pelo menos um não, beleza? E aí agora a gente tem que negar fogem ou atacam. Como que a gente nega uma proposição que tem o ou? Como que a gente nega a disjunção? Para negar a disjunção, a gente nega tudo e troca o ou por e. Negação do ou
nega tudo, troca o ou por e. A gente vai negar as duas proposições, a que vem antes do ou e a que vem depois do ou, e trocar o ou pela conjunção, pelo e, certo? Então, fogem ou atacam. Para negar fogem ou atacam, eu vou falar não fogem e não atacam. Não foge e não ataca. Existe pelo menos um que não foge e não ataca. Ok? Então, a negação da minha proposição original é: os caninos são ameaçados e existe pelo menos um que não foge e não ataca. Você vai nas alternativas procurar uma frase que seja a mais próxima dela. Nem sempre a banca vai ser legal com você e vai dar exatamente a mesma frase. Mas, como ele inverteu a ordem de tudo aqui, seria muito esperado que ele colocasse a resposta também invertida, né? Então, leia aqui. A negação lógica dessa sentença é: letra A. Existe canino que é ameaçado e não foge nem ataca. O que significa nem? Nem significa e não. Então, existe canino que é ameaçado e não foge e não ataca. Isso é exatamente a mesma coisa que está escrito aqui, não é? Olha só, os caninos são ameaçados e existe pelo menos um que não foge e não ataca. Então, existe pelo menos um canino. Um o quê? Um canino que é ameaçado e não foge e não ataca. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Existe canino, aqui ele omitiu pelo menos um que, né? Existe canino que é ameaçado e não foge e não ataca. Beleza? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa é uma questão difícil, uma questão que com certeza muita gente errou no concurso em que ela estava presente, né? Mas a gente tem aula aqui no canal sobre isso. A gente tem aula da negação do se então, da negação de proposições que tem todo, a negação da disjunção. Tá lá na playlist que eu deixei para você no início do vídeo. Combinado? Agora a gente vai para a última questão desse vídeo de hoje. Trouxe para a gente uma questão envolvendo porcentagem, porque tá lá no edital que pode cair porcentagem também, né? Em um grupo de pessoas, há 16 homens. Ao todo, são 28 cidadãos brasileiros nesse grupo, entre os quais 15 são mulheres. Sabes que 30% dos indivíduos do grupo não têm cidadania brasileira. Com relação ao total de pessoas no grupo, pode-se afirmar que a porcentagem de indivíduos que são estrangeiros ou são mulheres é qual? Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. É uma questão que parece fácil, mas não é tão fácil, tá bom? Então, como que você faz esse tipo de questão? Você pega os dados e extrai ao máximo os dados que o problema te deu. Tem um grupo de pessoas que tem 16 homens no meio dessas pessoas. E, ao todo, tem 28 pessoas brasileiras, sendo que 15 são mulheres. Então, total de brasileiros é 28. Desses 28 brasileiros, 15 são mulheres. Então, existem 15 mulheres brasileiras. O resto vão ser homens brasileiros, né? Então, quantos homens brasileiros existem? 28 do total menos 15, 28 menos 15 dá 13 homens brasileiros, né? Então, em relação aos brasileiros, tem 28 no total, sendo 15 mulheres e 13 homens. E em relação ao total de pessoas, ele não te deu o total de pessoas, mas ele disse que existem 16 homens no total. Desses 16 homens do total, 13 já são brasileiros. Então, vão sobrar 16 menos 13, vão sobrar 3 homens que não são brasileiros, 3 homens estrangeiros. Então, vamos colocar todas as pessoas aqui, ó. Existem 13 homens brasileiros, mais 15 mulheres brasileiras, mais 3 homens estrangeiros. De onde veio esses 3 homens? Tem 16 homens no total, menos 13 que são brasileiros, dá 3 homens estrangeiros. E tem X mulheres estrangeiras. A gente não sabe quantas são as mulheres estrangeiras, certo? O problema disse que 30% dos indivíduos são do grupo que não tem cidadania brasileira, ou seja, 30% são estrangeiros. Se 30% do total é igual ao número de estrangeiros, o resto
vai ser de brasileiros, concorda? Se a gente está tratando de porcentagem, qual que vai ser o resto? Você vai pegar 100%, então em porcentagem, porcentagem é uma conta que tem como ponto de referência o valor 100, certo? Então, porcentagem, o total normal, né, dessa conta é 100. Se você tem que 30% é de estrangeiros, o restante, 100 menos 30, o que dá 70%, vai ser de brasileiros. Agora, a gente pode fazer uma regra de 3 para descobrir esse valor de mulheres estrangeiras. Como que a gente faz, né? Você sabe que o total de brasileiros é 28. Então, 28 brasileiros correspondem a 70% do total, né? Então, esses 70% aqui do total correspondem a 28. 30% do total vão corresponder ao total de estrangeiros. Achando o total, a gente subtrai os 3 homens estrangeiros, a gente chega no número de mulheres estrangeiras. Consegue visualizar? Então, faz uma regra de 3. 70% está para 28, 30% está para o número de estrangeiros. Regra de 3, multiplica como se fosse um x. 70 vezes é igual a 28 vezes 30. 70 é igual a 28 vezes 30. Pega o 70 que está multiplicando, passa para o outro lado com operação invertida, vai passar dividindo. Vai ser 28 vezes 30 dividido por 70. O que eu posso fazer? Posso simplificar esse zero com esse zero, então eles vão sumir. Posso dividir 28 por 7. 28 dividido por 7 dá 4, então vai sobrar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então, existem 12 estrangeiros. 12 estrangeiros. Dos 12 estrangeiros, 3 são homens. Quantas são as mulheres? 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9 mulheres estrangeiras. Então, quantas pessoas a gente tem no total? Tem 28 brasileiros mais 12 estrangeiros. 28 brasileiros mais 12 estrangeiros dá 40 pessoas, certo? Agora vamos ver o que o problema quer, a porcentagem. Descobrir então quantos homens e mulheres brasileiras tem, quantos homens e mulheres estrangeiras tem e o total de pessoas. Pode-se afirmar a porcentagem de indivíduos que são estrangeiros ou são mulheres. Vamos calcular o número de mulheres, a porcentagem de mulheres. Quantas são as mulheres? São 15 mulheres brasileiras e 9 estrangeiras. Dá 15 mais 9, 24 mulheres. 24 dá quantos por cento em relação a 40? Basta você fazer uma divisão para calcular essa porcentagem. Então, a porcentagem de mulheres é 15 mais 9, 15 mulheres brasileiras mais 9 mulheres estrangeiras, dividido pelo total de pessoas, dividido por 40. Não consegue visualizar essa continha? Não tem problema. Faz uma regra de 3. 40 pessoas corresponde a 100%, 24 pessoas, que é 15 mais 9, vão corresponder a x%. Você vai chegar nessa mesma divisão, tá bom? Então, a gente tem 24 sobre 40. 24 dividido por 40 dá 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 100%. Quando você tem um número decimal, basta multiplicar esse número por 100 para chegar na porcentagem, né? 0,6 vezes 100 dá 60. Então, 24 em relação a 40 corresponde a 60%. Beleza? Aí, se você estiver muito afoita na hora da prova, você vai pegar esses 60% das mulheres e somar com os 30% dos estrangeiros, porque ele quer indivíduos que são estrangeiros ou são mulheres. 60 mais 30 daria 90, marca 90, sai feliz da prova e depois, na hora que vai conferir, descobre que errou, né? Por quê? Vou te mostrar agora o pulo do gato. Quer ver o pulo do gato? Olha só. Tá aí o pulo do gato. Vamos ao pulo do gato dessa questão. Quando você calculou aqui a porcentagem de mulheres, você calculou as mulheres brasileiras e as mulheres estrangeiras. E aqui dentro dos 30% de estrangeiros, existem homens e mulheres estrangeiros. Então, observa que eu contei mulheres estrangeiras aqui e estou contando mulheres estrangeiras aqui de novo. Ou seja, estou contando as mulheres estrangeiras 2 vezes. A gente contou para calcular a porcentagem de mulheres, as mulheres brasileiras e estrangeiras. Logo, na porcentagem de estrangeiros, a gente precisa tirar as mulheres estrangeiras para não contarmos 2 vezes essas mesmas pessoas.
Consegue visualizar? Se eu somar 60 com 30, vai dar 90, mas eu vou estar contando as mulheres estrangeiras 2 vezes. E aí, isso está errado, né? Então, a gente precisa calcular só a porcentagem de homens estrangeiros, porque as mulheres estrangeiras já está somado, já está dentro aqui desses 60%. Homens estrangeiros são 3 em relação a 40. Você vai dividir 3 por 40. 3 dividido por 40 dá 0,075. Multiplica por 100. Sem vendar uma, 2 casas para a direita, vai dar 7,5%, né? Então, porcentagem de indivíduos que são estrangeiros ou são mulheres, no ou você soma, se fosse i você multiplicaria, então você vai somar 60 mais 7,5. 60 mais 7,5 dá 67,5%. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Então, questão de porcentagem, que também é muito, mas muito comum nas provas de concurso público, né? Se você quiser estudar mais questões de porcentagem, tem uma playlist aqui, ó, essa playlist, você encontra só questões de porcentagem para você treinar, beleza? E é isso. Então, assim, a gente chega ao fim desse vídeo de hoje. Se você quiser aprender mais, você confere esses links que eu separei para você. Então, tem uma playlist aqui só com questões da banca FGV, para você ver como é o estilo dessas questões. E, claro, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. Lembra, se você quiser ver mais desses conteúdos aqui no canal, deixe joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você quer que passe no concurso junto com você. Combinado? Mas bons estudos e até a próxima!